Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Nessa semana a gente vai receber o senador Cristóvão Buarque. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 61 99 811 4665. Professor Cristóvão Buarque, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer para mim estar aqui com você e com todos os telespectadores. Professor Cristóvão Buarque nasceu na capital de Pernambuco, cursou Engenharia Mecânica na Escola de Engenharia do Recife e tornou-se doutor em Economia na Sorbonne, em Paris. Professor Cristóvão Buarque, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política e também entrasse nesse debate político, que hoje as pessoas não acreditam mais na política, não acreditam mais nos políticos. Até parece que é um estilo ser participar da corrupção, fazer parte daquele grupo. É uma forma de ostentação. E o senhor está sempre contra esse pessoal. Fala um pouco da sua trajetória e sobre esse momento político nesse momento. Primeiro, eu quero dizer que as pessoas têm razão. Não apenas em estarem descontentes, mas em desconfiarem, de reclamarem, de protestarem. Porque que Brasil nós estamos deixando para os nossos filhos e netos se continuarmos no rumo desses últimos tempos? Um país dividido, um país desigual, que não é o mesmo, dividido politicamente, desigual socialmente, pobre economicamente, desempregado, deseducado, depredado na natureza, depredado nas estatais que tantos anos levamos para construir. O povo tem razão. Sobretudo porque nos últimos anos nós estivemos no poder com grupos do qual eu fiz parte durante um bom tempo, que é o Partido dos Trabalhadores, que prometeram o contrário disso. Então o povo tem razão. Agora, quando você pergunta a trajetória, me lembra que eu tive a sorte de nascer num tempo antigo em que pude ver pessoas como Brizola, como Arraes, especialmente em meu Recife. A minha origem política é Miguel Arraes, que foi meu primeiro voto e com quem eu tive próximo, e uma figura fundamental na luta contra o regime militar, que foi Dom Helder Câmara, com quem eu trabalhei e militei perto dele durante alguns anos. Foi ali que eu comecei. Obviamente, a influência doméstica, meus pais, que nunca foram militantes, mas que têm origem de trabalhadores que eram, e que sempre foram pessoas progressistas, sempre votaram no que sempre se chamou de esquerda. E tem gente que não quer chamar mais. E eu acho que a gente tem que talvez inventar outro nome. Mas enquanto não inventar outro nome, eu prefiro dizer que é a esquerda, aquele grupo que traz um sonho novo. Então essa é a minha origem. Em 1970, veja que eu sou velho, com 26 anos, eu percebi que não dava mais para continuar aquela luta em Pernambuco, na clandestinidade, contra a ditadura, contra os militares. E aí eu saí e fui estudar na França com uma bolsa que eu ganhei graças a Dom Helder Câmara. Que maravilha. Uma bolsa do governo francês. Fiz meu doutorado, depois fiquei mais 6 anos no exterior, trabalhando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Equador, em Honduras, e 4 anos finais nos Estados Unidos, em Washington, na sede do banco. Em 79, com o início da redemocratização, que o general Figueiredo representou, e a anistia, eu voltei para o Brasil. Em vez de Recife, eu escolhi Brasília. O que eu menos imaginava era me meter em política. Lembre-se... O primeiro cargo do senhor foi governador. Fui governador, mas já em 94, ou seja, muitos anos depois. Quando eu vim para Brasília, aqui não tinha deputado, senador de Brasília. Eleito para o Brasil, não tinha. Então eu escolhi Brasília sem a menor ideia de um dia ser candidato. Não havia chance de haver eleição em Brasília, porque a ideia sempre foi que Brasília não teria eleição. Só a Constituição de 88 que colocou isso. E você sabe que muita gente foi contra. Muita gente era contra. Tem muita gente até que até hoje duvida se foi uma decisão correta da Constituinte colocar a eleição para governador, para deputado e senador no DF.
Eu vim para ser professor, eu não queria ser outra coisa. Às vezes eu me pergunto se o meu rumo não teria sido até mais eficiente do ponto de vista de produção intelectual se eu tivesse ficado só professor. Mas a política precisa de pessoas como o senhor, que contesta, que vai e debate. E não tem medo do debate, independente. Hoje eu vi o senhor comentando no Roda Viva que não sabia como explicar a base do senhor, a sua base, aos seus eleitores, a forma por que o senhor votou a favor do impeachment e votou a favor da reforma trabalhista. Talvez o senhor não conseguisse explicar a necessidade de votar por nessa opção a favor do impeachment e a favor da reforma trabalhista. Mas o senhor sempre foi conciso, coerente nas suas informações e a política precisa de pessoas assim como o senhor. Professor... E vou votar a favor das reformas que o Brasil precisa. O Brasil ainda precisa da reforma previdenciária, tributária, jurídica, precisa mudar o sistema judicial brasileiro, não está bom esse negócio de um juiz diz uma coisa, outro juiz diz outra, aquele diz outra, aí aquele mesmo já diz diferente, virou um caos institucional. Juiz ganhar 500 mil reais. Juiz ganhar mais do que... Qualquer pessoa ganha mais do que o teto, é um absurdo, o teto, aliás, já é muito alto. Uhum. Então, eu vou continuar a favor da reforma. Ali sempre fui a favor das reformas. Quando eu comecei política, você falou no passado, o que nós queríamos? João Goulart, Arraes, Brizola, reformas. Por quê? Porque o Brasil, o hino brasileiro diz, deitado em berço esplêndido. Na verdade, é amarrado em berço esplêndido. Precisa desamarrar o Brasil. E as leis que estão aí, elas estão vinculadas a um passado que acabou. As leis trabalhistas antes da reforma, eu não vou dizer que a reforma é ideal de jeito nenhum, mas antes, elas tinham a ver com o tempo antes da internet, da robótica, da globalização, do tempo do passado, da crise ecológica. E isso exige reformas. Agora, trazendo a sua pergunta, e como explicar isso? Eu tento explicar, estou aqui com você por isso. É minha obrigação. Eu vou conseguir ou não? Só uma eleição vai demonstrar se eu conseguir ou não explicar que eu estou a favor do Brasil. Eu nunca vou dar um voto pensando em ganhar a eleição. Nunca. Nunca dei. Se eu ganhar, é porque convenci a população. Se eu não ganhar, é porque não convenci a população. E pode ser até que eu descubra depois que estava errado. Mas não em relação a ganhar ou perder a eleição. Eu não faço um discurso para ganhar a eleição. Eu quero ganhar a eleição para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Professor, o senhor falou de reforma aí, com relação a essa proposta de reforma política que hoje está sendo votada no Congresso, essas últimas semanas, que muda o sistema eleitoral para o sistema distritão, um sistema que é usado em pouquíssimos países, raríssimas exceções. E eu queria saber a sua opinião com relação ao fundo constitucional para custear as campanhas eleitorais e também pelo distritão. O senhor é a favor do distritão, é contra ou é a favor desse fundo que financia as campanhas políticas? Sou radicalmente contra esse fundo. Absurdo. Eu sempre digo que nós, felizmente, já descobrimos a corrupção no comportamento dos políticos. Bom isso. E já tem alguns presos. Então, Mas falta descobrir a corrupção nas prioridades. Ninguém vai preso ainda por uma prioridade errada. Por exemplo, tomemos o estádio aqui do Distrito Federal. Felizmente, já tem governador sendo punido por causa de propina na construção do estádio. Mas veja bem, se não houvesse nenhuma propina, aquele estádio já era uma corrupção em si, nele. Porque colocar quase 2 bilhões num estádio para ter 3, 4, 5 jogos da Copa, acho que nem isso. Quando a 70 quilômetros dele tem gente sem água nem esgoto, ou pelo menos sem esgoto, isso é uma corrupção, mesmo que ninguém roube. Existe o roubo de tirar dinheiro do estádio e colocar no bolso do político. Mas existe o roubo de colocar num estádio em vez de uma escola, em vez de saneamento, em vez de água. Chama-se corrupção nas prioridades. A gente precisa descobrir isso. E este fundo de 3,6 bilhões,
ou 2, que agora, depois de tanta crítica, vão baixar. Isso é uma corrupção, gente. O sistema de ciência e tecnologia no Brasil, que é a base do futuro, está quebrado. 2 bilhões a gente recuperava isso. Não fazia o ideal, mas já saía do buraco. Em vez de dar para a ciência e tecnologia, ou para a saúde, ou para a educação de base, vai colocar em campanha eleitoral. Campanha eleitoral tem que ser financiada pelos simpatizantes do partido ou do candidato. Não pelo Estado, não pelo povo. Até porque, quando você pega esse dinheiro do governo, do Estado, do povo e põe para uma campanha, você aí que está me ouvindo, você vai financiar quem você não quer também. Verdade. Então você tem que financiar quem você quer. Aí é você que decide. Não é deputado. Eu sou contra. E sou contra o distritão também. Porque ele corrige uma coisa. Você votar num candidato, como ele tem muito voto, elege quem você não quer. Mas do mesmo partido. Ou da coligação. Corrige esse erro. Mas da maneira como está, a gente vai eleger pessoas sem nenhum vínculo partidário, sem nenhum vínculo com os outros. E eu estou vendo, no Senado, por exemplo, que tem muitos colegas meus que não se reelegerão e estão querendo o distritão, porque aí eles se reelegem como deputados. Então, eu sou contra o distritão, sou contra o fundo, e o PPS, partido que eu estou, decidiu que essa proposta é tão ruim que é melhor continuar com a que foi aprovada para as eleições municipais do ano passado, até chegar em 22 e a gente tem uma coisa mais decente. Essa reforma não é decente. Inclusive, pelo financiamento de campanha, manter somente o financiamento de pessoa física. Isso. Sem a criação do fundo. E com uma coisa a mais, ninguém poder colocar muito dinheiro, porque se você deixa a sua pessoa física, o candidato rico pode nascer uma campanha milionária. Então, a gente tem que dizer, mesmo na sua campanha, você não pode colocar muito dinheiro. Tem que ser um limite. Ou então, como proposta que eu apresentei algum tempo atrás, o dinheiro que uma pessoa dá, primeiro não aceita a empresa. E a pessoa, uma parte fica para a campanha da pessoa que você escolheu, mas uma parte vai para um fundo que serve a todos. Aí você evita que o rico pegue seu dinheiro e financie sua campanha com mais recursos que os outros candidatos. Inclusive, professor, essa proposta de distritão seria também uma forma de manutenção do status quo. Lógico. Os deputados, muitos citados na Lava Jato, muitos citados em delações premiadas, sem condições de ser reeleito num sistema proporcional onde haveria outras candidaturas, se manterão eleitos, como o senhor citou, não teriam condições de ser eleitos majoritariamente para o Senado, serão eleitos para deputado federal. Então é uma questão assim muito de ego, satisfação de ego, e a criação do fundo dá um poder enorme aos caciques partidários, que não dividirão esse dinheiro igualitariamente para todos os candidatos. Inclusive vão inibir candidaturas de candidatos que poderiam ter uma representação maior da sociedade. Eu vou mais longe. Até o fundo partidário, eu creio que a gente deve discutir se deve existir ou não. Porque ele diz, não, o fundo partidário é para o partido funcionar, provocar debate. Eu mesmo sou presidente de uma fundação do PPS que promove debates, encontros, publica livros. Mas se é para provocar essas coisas, a universidade pode fazer. Coloquemos o dinheiro na universidade, façamos convênios com as universidades para que elas promovam debates na área de política. Então, o que está se fazendo é uma vergonha. A hora de fazer uma reforma política para melhorar o sistema, está se fazendo uma reforma política para proteger quem já está no poder. Exatamente. Inclusive, o senhor falou aí sobre o debate político. Uma das propostas do nosso programa é contribuir para a formação da cultura cidadã. Lembrando que você de casa pode participar conosco através do painel da cidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Professor Cristóvão Buarque, o senhor foi chamado no Senado por um colega de escravocrata. E eu queria que o senhor me falasse um pouco mais dele ter lhe chamado de escravocrata e também
essa negatividade que algumas pessoas têm com relação ao senhor por ter aprovado, ter votado a favor da reforma trabalhista, contra o impeachment, o senhor falou que isso tem incomodado, inclusive, a família do senhor, tem causado assim constrangimento, inclusive para sua neta. Como que o senhor se posiciona em relação a ter sido chamado de escravocrata e em relação a essa manifestação de algumas pessoas, não só em Brasília, como no Brasil? Vamos primeiro explicar. Eu não tenho nenhum constrangimento dentro da família pelo meu voto. Ao contrário, para minha surpresa até, toda a minha família apoiou, inclusive meus irmãos, tudo. Uhum. Uma filha ficou em dúvida, num certo momento, uma das duas filhas. Uhum. Esse da neta que eu digo, não foi ela sentisse constrangida por mim, até porque são bem pequenininhas. Sim. Foram os que me criticam, em vez de me criticarem, fizeram manifestações no prédio onde moram minhas netas e colocaram adesivos com minha foto dizendo: meu avô é golpista. Muito forte isso, né? No Muito caminho, forte e covarde. No caminho delas para a escola. Eu acho isso prova que eu fiz bem em votar no impeachment. Covarde Porque mesmo. se são essas pessoas que estavam atrás da presidente Dilma, eu acho que eu fiz bem. Imagina esse pessoal ficar mais 10 anos no poder. O que é que eles iriam fazer? Imagine o que é que eles iriam fazer. Então esse é o sentido do constrangimento. Eu diria que é uma certa perseguição a crianças por serem minhas netas. Eu considero isso uma coisa horrível, terrível. Uma vergonha. Quanto aos meus votos, primeiro o impeachment, eu avisei a presidente Dilma, quando eu estive com ela, de que ela caminhava para isso e deu o caminho para ela evitar isso. Eu e mais 5 senadores, ainda em agosto de 2015, fomos lá e dissemos: presidente, vá ao Congresso, reconheça os erros, diga que tem mais quase 4 anos de governo, que é governar bem, chame o Congresso para fazermos um governo de coalizão. Eu me lembro que não está escrito na carta que deixamos lá, mas eu disse: seja a Itamar da senhora. Continue presidente com outro governo. Esse seu não vai dar certo. Segundo, eu fiz uma audiência pública no Senado sobre a chamada, então, contabilidade criativa, que depois mudou o nome para pedaladas. Lá está escrito crime, os que vieram. Como é que eu podia, eu que fiz uma audiência e que denunciava que havia crime, fechar os olhos para isso? Não podia. Não podia. Ficaria contraditório. Seria contraditório. Ela poderia dizer: olha, foi mesmo, mas foi um erro assim, assim, assim. Esse erro não vai ser repetido. Aliás, ela podia até dizer: eu fiz o erro do decreto, mas tentei corrigir com a lei já no finalzinho do ano, porque ela fez a lei. Aliás, isso que o Temer está fazendo agora, ao aumentar, ela fez. Só que ela fez depois de ter feito o decreto. Mas o decreto exige uma lei aprovada pelo Congresso. Ela passou por cima do Congresso. Foi necessário. Quanto à reforma da trabalhista, não há dúvida que é preciso. E vai ficar claro que essa reforma vai desamarrar o Brasil. Veja, o mais criticado que tem é o tal do trabalho intermitente. Daqui para frente, cada vez mais, o trabalho não vai ser permanente. A estabilidade, por exemplo. Como é que a gente vai fazer a estabilidade de um trabalhador numa profissão que daqui a 5 anos não existe mais? E as profissões vão mudar. Mudam. Tem profissão que fica obsoleta. A gente está aqui. De repente, parte desses instrumentos vão funcionar sozinhos. E a gente vai aí amarra a economia. Tem que haver. Aliás, uma coisa que está faltando é transformar o trabalho de senador e deputado em intermitente. Não faz sentido, no mundo da tecnologia de hoje, um senador ter 8 anos de mandato. Hoje o povo tem que ter direito de destituir o senador, o deputado, o governador e o prefeito. Seria uma reforma adequada e necessária. Com uma reforma que diga como é que destitui. Não pode ser também como no BBB,
que um dia lá todo mundo vota, telefone. Não, tem que ter regras, um certo número de eleitores. Direito à defesa. Direito à defesa, um certo número de eleitores apresentar na justiça o pedido do chamado, tem até um nome isso, recall, que é chamar de volta, como se faz com os carros quando tem defeito. Veja bem, quando um equipamento tem defeito, a empresa chama de volta os equipamentos e substitui por um novo. Agora, um deputado e um senador, a gente não pode chamar de volta quando descobre os defeitos do cara. Então, esse é o que chama-se intermitência. Tem que ter. E aí, o negócio da escravidão. Eu acho de uma grosseria do senador que fez isso. Achei também muito pesado. Primeiro porque eu sou um estudioso da escravidão e um lutador. E eu tenho um livro que diz como foi o debate na Câmara e no Senado durante os 10 dias da Lei Áurea. E esse senador, que chamou de escravocrata, é quem fez a introdução do meu livro, me elogiando como um batalhador. Segundo, eu sou o senador que luta contra a escravidão de hoje. A escravidão de hoje é uma pessoa, ao nascer, uma criança, ela sabe se vai ter chance de se desenvolver porque vai ter uma boa escola, porque é rica e tem dinheiro para pagar uma escola particular, ou ela vai ficar para trás porque não tem dinheiro a família para pagar uma boa escola. A escravidão de hoje é não ter educação. Antigamente a escravidão amarrava o pulso dos escravos. Hoje amarra o cérebro, não dando educação. Uma pessoa, por exemplo, analfabeta, e nós temos 12 milhões, são escravas. Sem dúvida. São escravas, porque esse é um mundo em que tudo depende de você ler. O remédio que você toma, a comida que você pede numa lanchonete, o ônibus que você escolhe para ir de um lugar para o outro, tudo exige ler. O emprego, quem não sabe ler é escravo. Só que a partir de agora, ler não é só A, B, C, D. Ler é saber computação. Ler é saber usar a internet. Ler é entender, inclusive, idiomas estrangeiros. E o Brasil nega. E se tem alguém nesse país que nega, que luta para que o filho trabalhador estude na mesma escola que o filho do patrão, sou eu. Tem outras. Eu lembro, inclusive, uma das suas propostas era federalizar o ensino básico. É a minha proposta. Essa, fico contente, essa é a Lei Áurea do século XXI. O senhor até fazia uma analogia com relação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é igual em todos os estados. Exatamente. Todas as cidades do Brasil. Por que não fazer isso com a educação? Por que não faz? Agora a escola de um bairro para o outro é diferente. Sem dúvida. Então por que a gente não faz com que a escola seja igual para todos? E a partir daí, cada um use o seu talento. Veja bem, por que o Neymar está ganhando tanto dinheiro? Porque a bola é redonda para todos. Professor, nosso tempo é bem limitado. Eu queria, o senhor falou que caso o partido endossasse, o senhor seria candidato a presidente da República. Eu queria saber se essa proposta é para valer, se o senhor vai assumir esse compromisso e caso ela endosse, qual seria a proposta política para o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019? Vou lá. Quero dizer, de sair daqui, eu não vou procurar ser candidato a presidente. Não vou ficar aí pedindo que o partido me indique. Mas eu estou pronto. Se o partido me indicar, eu estou pronto. Um projeto e fez um livro. Fiz um livro. Em 2006, eu fui o único dos candidatos, olha que tinha Lula, Alckmin, Luiz Helena, é a opção de outros. Eu apresentei minha proposta, chama-se Como Fazer. Eu não fiquei só em blá, 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 não. Perfeito. E o pessoal diz, mas só educação? Não, tem, se eu não me engano, 54 capítulos. Todos os problemas do Brasil. Agora, o eixo da transformação, não tenha dúvida, é o arredondamento, é a igualização da qualidade da educação. Esse é o eixo, esse é o centro. E agora? Agora o Brasil está mais complicado do que seria em 2007, se eu tivesse ganho em 2006, que eu sabia que não ganhava, claro. Eu disputei com Lula no auge do prestígio dele. Com Alckmin quando não tinha Dória, infernizando a vida dele ali perto. Com Heloísa Helena quando era aquela mulher charmosa, continua charmosa, mas não politicamente, né? Não está no Senado, na exposição. Pois bem, hoje está mais difícil. Hoje você tem que apresentar uma proposta com 2 momentos. Inicialmente é recuperar a crise que o Brasil vive.
especialmente no desemprego, na violência, na saúde. Três itens que são os emergenciais. Emergenciais. Mas que não vão mudar o Brasil, mesmo que você resolva esses três. Mesmo que você faça o Brasil sem violência, o Brasil com um bom sistema de saúde, a economia voltando a crescer e emprego, ainda não vamos construir o grande país. Por isso, além desses três, é preciso o país no futuro. Aqui é a educação, aqui é conhecimento, aqui é a ciência e tecnologia. Aqui é a federalização, iniciar o processo. Aqui é apoiar a ciência e tecnologia. E aqui é preciso fazer com que a economia seja eficiente. Não tem que fazer com que a economia gere justiça. A justiça vem com o recurso da economia. Eficiência. Então é equilibrar as contas, sim. Eu, sendo presidente, vou trabalhar para equilibrar as contas públicas. Quem quiser que volte a inflação, quem quiser que gaste mais do que se arrecada e, portanto, virar inflação, não vote em mim. Eu vou procurar equilibrar as contas, sem demagogia. E aí as coisas voltam a funcionar, porque havendo estabilidade, há credibilidade. Havendo credibilidade, há investimento. Havendo investimento, tem emprego. Isso daqui é uma coisa. A saúde, a gente tem que resolver, não é apenas, nem sobretudo, construindo hospitais. Tem que deshospitalizar a saúde. A saúde começa na água e no esgoto perto de casa. Na prevenção, tal como o senhor fez. Como eu fiz aqui com saúde em casa. Depois é um programa de colocar médicos perto das famílias. Se fizer isso... médico no sentido paroquial, que conheça as famílias. Muito bem. Conheça. Médico paroquial, você disse bem, é isso mesmo. E não médico instrumental, exato, como está aí. Médico paroquial. Com isso, vai ter leito sobrando sem construir hospitais que terminam beneficiando as empreiteiras e os políticos. E a violência tem dois momentos. Um momento de longo prazo é a educação. Um momento de longo prazo é o emprego. E no imediato é polícia na rua, polícia bem remunerada, ostensiva, polícia bem organizada, com serviço de informações que permite saber onde é que está o criminoso e tentar vencer essa guerra civil que está aí. Verdade. Nós estamos como se estivesse na Síria. O Brasil hoje é uma Síria. É uma Síria, pelo menos algumas cidades, como as grandes cidades. E aí tem que enfrentar a guerra que está aí. Lembrando que você de casa pode assistir esse e outros programas pelo nosso website, paineldacidadania.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Nessa semana a gente esteve aqui com o professor e senador Cristóvão Buarque. Professor, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, haja visto o nosso tempo já ter se esgotado, e para que a gente possa, e inclusive o senhor está convidado a comparecer outras vezes, para que a gente possa aumentar esse debate, fazer com que o debate chegue à casa das pessoas e que amplie essa formação cidadã, porque um objetivo do nosso programa também, professor, é transformar a nossa democracia de apenas representativa para uma democracia participativa, que as pessoas participem do debate, dê sugestões, avalie como que estão a vida política, e o senhor é uma pessoa que está muito aberta para isso, e, por favor, faça as suas considerações finais. Primeiro, conte comigo. Não só eu acho que é uma obrigação eu estar aqui, como é um prazer estar aqui dialogando. Segundo, para cada um que esteja me assistindo, e a você, eu quero dizer que usufrua dessa crise na medida que você vai ajudar o Distrito Federal e o Brasil a ser melhor para suas crianças, para os seus filhos e netos. Usufrua. Não fique depressivo, deprimente, acomodado. Usufrua, diga, é aqui que eu vou ajudar o meu país a se fazer e a minha cidade a se recuperar. Segundo, tenha esperança. O Brasil é maior do que todos os políticos que estão aí. Todos nós. Sou um deles, né? O Brasil é muito maior do que nós. Mas vamos passar. O Brasil vai continuar. E depende de nós, para que ele continue melhor. Eu vou fazer minha parte. E você também de casa, faça a sua parte. Estivemos aqui com o senador Cristóvão Buarque. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.